Existe uma música do Engenheiros do Havaí que diz assim: são todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Ou seja, a desigualdade, né? Desigualdade até de tratamento. Aqui, se você interpretar essa música da maneira correta, ela está tratando de castas superpoderosas que têm privilégios, uns mais iguais que os outros e outros são simplesmente excluídos. E, infelizmente, essa é uma das realidades que o Brasil enfrenta. Então, a gente vai citar um pouco aqui essa, vamos dizer assim, essa falta de equidade, essa desigualdade gigante que acontece no Brasil. Não esquece de curtir, deixar o like, se inscrever. E já estou até cansado, né? Mas tá bom, vamos lá. Domingão, a gente trazendo conteúdo. Muita gente me perguntou ontem por que o 5º vídeo não saiu. E realmente foi um problema do YouTube, tá? Eu mandei o vídeo para subir e como não subiu, ele foi o primeiro editorial de hoje. Mas era para ter sido ontem, então foi efetivamente uma falha do YouTube, tá bom? Bora começar? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Preso pelo 8 de janeiro, é detido novamente após xingar ministros do Supremo. Essa matéria é do jornal Metrópolis. O empresário Marcos Soares Moreira, de 40 anos, foi preso nesta sexta-feira, no Espírito Santo, depois de chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal de bandidos. Ele tinha sido detido anteriormente por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Marcos Moreira ficou preso até maio e indiciado por crimes de menor potencial ofensivo, tendo que obedecer apenas algumas medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O empresário ficou proibido de usar as redes sociais e realizar encontros com demais investigados, além de usar tornozeleira eletrônica. Tá, o que eu quero falar em relação a essa matéria aqui, o que preocupa muito? Nem de longe eu acho que ele está certo em fazer xingamentos, chamar os ministros do Supremo de bandido, ou chamar Lula de bandido, ou chamar Bolsonaro de bandido, de genocida. Tudo isso foge totalmente à questão moral e foge também da lei. É crime fazer isso, tá? É crime. Você tem um crime de calúnia, difamação. Só que se qualquer um do povo que xingar o outro, Zé Ruela, seu bandido, seu safado, ladrão, não vai acontecer nada. No máximo ele vai dar entrada com um pedido numa ação, e diga-se que essas ações são públicas condicionadas, ou seja, o ofendido tem que entrar com ação de calúnia, injúria e difamação, e no final das contas, eu nunca tinha visto falar em prisão por difamar alguém, por caluniar alguém na minha vida de advogado. Isso não. Prendeu o fulano porque ele estava xingando o outro, ofendendo. Isso nunca tinha acontecido. E aí, contra o STF, é diferente, ele volta para a cadeia. Mas aí, tem casos, por exemplo, em 2022, durante a eleição, o Sérgio Moro foi chamado de moleque messiânico. Lula diz ter pena de moleques messiânicos da Lava Jato e xinga Moro. Então, pode-se xingar procuradores da Lava Jato, pode-se xingar o judiciário como um todo, que era representado pela Operação Lava Jato à época, pode-se xingar o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador da República, o Lula pode. E não dá em nada, simplesmente não dá em nada. E aí a gente começa a entender o porquê daquela música. São todos iguais, mais iguais que os outros. Efetivamente, é isso que a gente começa a perceber. Por fim, mas não menos importante, a gente vai trazer uma entrevista aqui do Alexandre Padilha, onde ele fala de alguns pontos interessantes para a gente entender o contexto político. Aqui ele fala do Bolsonaro e do bolsonarismo e como tem que ser eliminado. Olha só o que ele fala. Acho que está politicamente morto, pelo contrário, ele representa, infelizmente, um movimento, né, do bolsonarismo, da extrema-direita, que é um fenômeno não só do Brasil, é do mundo como um todo, né? Esse movimento existe, ele representa, infelizmente, a parcela que, do ponto de vista da política, o nosso esforço é isolá-la cada vez mais, é colocá-la no canto que cabe a ela, da extrema-direita, e nunca mais, né, possa ter um papel de coordenar uma coalizão política no país e assumir responsabilidades como assumiu, né?
Vocês entendem o quanto isso é grave. Isso é um ministro do governo Lula, dizendo que o bolsonarismo, né, é um movimento de extrema direita e que isso não é uma coisa do Brasil, é do mundo, e que o papel deles hoje no governo é isolar e colocar no canto que ele merece para que ele nunca mais volte a ter diálogo, ou seja, assumir qualquer posição de liderança. E aqui ele não está falando só do Bolsonaro, está falando do movimento bolsonarista como um todo. Eu já fiz uma análise filosófica para vocês, falando que o bolsonarismo é maior do que o próprio Bolsonaro. A única coisa que faz a morte política de alguém é não ter votos. Perseguição política, opressão política, tentar eliminá-lo politicamente, isso não elimina ninguém politicamente se essa pessoa ainda tem expressão de votos, se tem votos expressivos e significativos. E aí, eu garanto uma coisa para vocês, se eles atacam tanto é porque eles têm medo. 2026, se Bolsonaro estivesse elegível, eles têm medo, muito medo. Então, o Bolsonaro não vai concorrer mais, o TSE já determinou que não vai. Mas Bolsonaro vai apoiar alguém. E aí, eles têm mais medo ainda disso, de Bolsonaro apoiar alguém. Porque as mesmas desculpas, as mesmas narrativas que eles criaram contra o Bolsonaro, será que essas narrativas vão colar, vão ser aceitas contra um outro adversário do PT? Provavelmente não. E aí, numa democracia, você vê um ministro falando que tem que tirar essa parte da população, essa parte da discussão pública, pois é, democrático é o que isso não é. Muito preocupante, e eu acho que a democracia ela tem espaço aberto para que todos possam se manifestar, e não só aquele lado que interessa, tá bom? Grande abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para você.